Seja bem-vindo ao nosso canal. Pausa o vídeo e tire um tempo de oração, pedindo a Deus sabedoria para entender a sua palavra. Canal Leitura Bíblica em um ano. Gênesis capítulo 28. Isaque chamou a Jacó, e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher para se dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Beceba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dá de beber às ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que damos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmã de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então, ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa.
e contou-lhe a Labão todas estas coisas. Então, Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois, disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então, disse Labão: melhor é que eu te dê do que eu dê a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então, ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu, à tarde, que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. E entrou ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então, lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril, e concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este. E chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Gênesis capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim, lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então, disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso, chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. Então, disse Raquel: com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então, disse Leia: vem uma turba. E chamou seu nome de Gade. Depois, deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então, disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Azer. E foi Ruben, nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então, disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: és já pouco que hajas tomado o meu marido. Tomarás também as mandrágoras do meu filho. Então, disse Raquel: por isso, se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó, à tarde, do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então, disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E, depois, teve uma filha e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho. E disse:
tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra, dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço, que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se, agora, tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim, testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou, naquele mesmo dia, os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas ciscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes, de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e cervas, e servos, e camelos, e jumentos.